Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Diego Carlos é o plano A, B e C do Vasco na busca por um defensor nessa janela de transferências. Nos últimos dias, uma série de outros nomes foram especulados, como por exemplo, Gabriel Pereira do Copenhagen e Arthur Chaves do Hoffenheim. Não dá para dizer que eles não foram debatidos internamente, mas o objetivo do presidente Pedrinho e do pessoal que representa o Marcos Lamarck é de fechar com o Diego Carlos, que tem 33 anos de idade, contrato com o Fenerbahçe até junho de 2028, mas as partes tentam chegar a uma rescisão de contrato de forma amigável. O Diego Carlos tem passagem para lá de discreta no Fenerbahçe. Na primeira temporada, só 5 jogos. Na temporada passada, ele esteve emprestado ao Como da Itália, onde foi titular e deixou boa impressão. O Diego Carlos volta ao Fenerbahçe e não tem sido aproveitado, até por isso as partes tentam chegar a um acordo para a rescisão do contrato. O Diego Carlos tem direito a um salário anual de 1,5 milhão de euros, livres de impostos, o que equivale a mais ou menos 750 mil reais por mês. Ele ainda tem direito a mais 500 mil euros em bônus. Então a verdade é que o Diego Carlos pode chegar até 1 milhão de reais livres de impostos por mês. O Vasco não consegue alcançar esse valor, mas se aproxima e entende que pode ter no Diego Carlos seu principal reforço pro sistema defensivo. Cruz Maltino, que já fechou com Sousa e Colídio e que ainda busca um atacante fazedor de gols. Para mim hoje a prioridade máxima em São Januário deveria ser a contratação de caras capazes de marcar muitos gols. O time se ajustou especialmente defensivamente, mas ainda sofre com a falta de talento dos atacantes para converter as chances criadas. Você discorda, concorda? O que você pensa sobre Diego Carlos? Já use o espaço para comentar e registra a sua opinião, beleza? E Solari é o novo alvo do Vasco da Gama. O Cruz Maltino busca atacantes capazes de fazer gol. E o argentino de 25 anos de idade, revelado no Tajeres, com passagem por Colo-Colo e River Plate até se mudar para o Spartak Moscou por 10 milhões de euros, entrou na pauta Cruz Maltino. A informação é do jornalista Bruno Morito. 56 jogos desde que se mudou para a Rússia, com 14 gols e 4 assistências. Não se trata de uma operação fácil, certamente o Spartak Moscou vai querer no mínimo recuperar todo o investimento feito no atleta, mas pode surgir aí mais um reforço importante para o Cruz Maltino, que tem hoje como prioridades a contratação de um zagueiro. O Diego Carlos é o plano A, B e C, a aquisição de mais um volante, e o clube ainda espera por uma posição final do Deus, e jogadores no plural que marquem gols. Mesmo com a chegada do Colídio, há um entendimento de que o Vasco ainda precisa de um centroavante e de um ponta muito habituado a marcar. E Yeboah poderia ser esse atleta, o equatoriano, que disputou a última Copa do Mundo, prefere permanecer no futebol italiano. Também existiram conversas por John Córdoba, mas a pedida do Krasnodar da Rússia foi considerada muito alta. Pedrinho do Barro. Pedrinho, bom dia. Bom dia. Começando aqui, queria que você falasse do sorteio, mas obviamente também falar da movimentação de mercado do Vasco, já trouxe 2 jogadores, a outro jogador sem falta. Queria que você falasse para o torcedor que há nesse momento, Pedrinho. O sorteio é difícil, né? Todos os duelos que poderiam acontecer são duelos duros. Vitória tem sido um adversário muito duro para o Vasco e não vai ser diferente nessas quartas de final. O adversário realmente está muito bem comandado, tanto fora de campo pelo seu presidente, quanto dentro pelo seu treinador Jair Ventura. Com relação aos possíveis contratados e os contratados, é até bom tocar nesse assunto. Hoje o Vasco ele tem um pouco mais de burocracia para fazer as contratações, devido a tudo que aconteceu com a minha liminar. O Vasco, obviamente, é um time hoje mais fiscalizado do Brasil, sem sombra de dúvidas nenhuma. Hoje eu tenho uma auditoria, eu tenho um administrador judicial, eu tenho um watchdog o tempo inteiro fiscalizando. Então, isso seria um motivo para os clubes que negociam com o Vasco ter total segurança para fazer qualquer transação. Até porque antes de eu ser, obviamente, afastado, nós cumprimos à risca todos os processos de transferência de jogadores sem nenhum problema. Então, com o afastamento, isso criou um critério muito rigoroso
na minha concepção, às vezes muito duro, porque não existia e não existe nenhuma irregularidade em todos os trâmites feitos pelo Vasco dentro da minha gestão. Só que com essa liminar aconteceu que os clubes agora exigem muitos garantias, muitos processos ali para que as negociações sejam concretizadas. E por isso dá um pouco mais de demora que os outros clubes. Só para explicar um pouquinho sobre a demora, que eu vi que isso foi muita pauta de debate, e às vezes injustamente, quando é justo, beleza, mas injustamente a gente sofre algumas críticas porque essa burocracia não aconteceria se não tivesse o episódio da liminar. Com isso a gente teve dificuldade. Tem 2 jogadores que já estão quase aptos para serem regularizados. Existe um processo de burocracia para que isso aconteça. Acredito que não dá tempo para que eles sejam inscritos para essa fase da Sul-Americana. Se a gente passar para as quartas de final, os 2 jogadores podem estar aptos. E a nossa expectativa é que eles já estejam liberados para Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Pedrinho, há um time em São Januário ou no Maracanã lotado ou prefere o Caldeirão de São Januário? É um prazer falar com você, Pedrinho. Prazer, isso vai ser discutido sempre. Todos sabem da minha sempre preferência por São Januário, mas o Maracanã tem sido um palco também de uma energia, uma atmosfera gigantesca, onde a gente também pode dar oportunidade para mais torcedores. Como é uma questão também que para mim nesse ponto, não só também, né? Para mim nesse ponto especificamente, ela é exclusivamente desportiva. Eu não boto em conta a questão de receita, eu boto a questão de desempenho. Aí eu levo para a comissão técnica, para os atletas, porque os atletas aqui jogam e a gente vai construir para tomar a melhor decisão para esse jogo. Pedrinho, há um otimismo sobre a venda da SAF em relação ao Marcos Lamaque, a autorização da Justiça? Então, qual o processo da venda e os próximos passos, né? Nós passamos muito tempo... Quer chegar para cá? Por favor, Aline, coloca. Aqui o Pedrinho conseguiu imprensa e falou da SAF. Nós passamos muito tempo negociando e sempre em sigilo, né, pela questão de segurança da negociação. Obviamente, com tudo que aconteceu, o nome veio à tona do Marcos Lamaque e a gente, nós chegamos numa operação de um investimento importante, que existe algumas considerações que precisam ser feitas. Dentre elas, o acordo com a 777, e isso vai ser feito, e, obviamente, abrir um processo competitivo. O processo competitivo, ele é feito da seguinte forma: nós pedimos para a juíza, obviamente, abrir esse processo competitivo. Ela determina que o administrador judicial faça um edital para abrir o processo competitivo. Abrindo esse processo competitivo, ele vai ter um período ali de dias estipulados pela própria juíza, quanto tempo vai ficar aberto esse prazo de competição, partindo de uma proposta ou de uma oferta do investidor, que é o Lamaque, como base, como parâmetro para terceiros. A gente chama isso de stalker house, que é correndo atrás do cavalo. Então, a proposta do Lamaque, ela é a base para os terceiros. Havendo uma proposta maior que a do Lamaque, ele tem o direito de igualar essa proposta. Igualando essa proposta, ele fecha o negócio. Se não tiver nenhuma proposta que ultrapasse a proposta do Lamaque, obviamente a proposta do Lamaque vence, e aí a gente vai para os ritos normais, passando num conselho deliberativo, depois a votação dos sócios na Assembleia Geral e finaliza a operação. Eu tô muito confiante, otimista, empolgado, porque são valores muito importantes para a instituição. E, obviamente, eu não estou falando sobre o investimento agora e ganhar um título ano que vem. Isso pode acontecer, mas não é sobre isso.
é sobre um contrato que dá, eu já falei aqui mesmo, num sorteio da Copa do Brasil, de um investidor CNPJ no Brasil, com uma hold milionária, bilhardária, onde a gente sabe do carinho que eles têm pela instituição, onde vai ter um Vasco que, durante a sua existência, sem qualquer problema financeiro, obviamente com um centro de treinamento de muita capacidade, e isso atrai também novos atletas, e uma estrutura financeira para que o Vasco adquira mais credibilidade no mercado para, obviamente, se tornar um time competitivo durante muitos anos. Presidente, esse ano é ano de eleição e 24 o Vasco chegou na semifinal da Copa do Brasil, 25 chegou... Ajudando na questão de contratação do Vasco. Até quanto isso é verdade? E o Vasco pretende trazer jogadores para outros setores, tipo ataque, principalmente com essa questão de lesões que o Vasco teve agora. Já pensando no final do mês, que é o primeiro jogo contra o Vitória, a gente tem um alinhamento com o investidor para estar Pô, grande Abel. Me perdi. Tá, lembrei. O investidor, obviamente, a gente tem um alinhamento sobre as contratações. Eu vou pegar uma das frases que eu falei, que é bom eu também repetir. Ficou muito fácil para algumas pessoas baterem no Vasco. E nós, como os vascaínos, setoristas que cobrem o Vasco, que são vascaínos, youtubers, vocês que cobrem o Vasco, que façam uma avaliação verdadeira do Vasco. Porque quando há uma pancada muito forte sobre o que é o Vasco, na minha concepção, muitas vezes de forma equivocada, mas sempre respeitando, isso potencializa qualquer atitude até de arbitragem, porque elas olham o Vasco do tamanho que nós estamos colocando o Vasco, e o Vasco é gigante, e nós estamos ali menosprezando o Vasco, e o Vasco está se reerguendo e vai voltar a brilhar. O que eu quero dizer é o seguinte: eu sempre falei que o time do Vasco não era ruim. O time do Vasco, o que faria diferença era desempenho. E nós estamos vendo que com os mesmos jogadores, ainda sem as novas contratações, o Vasco está desempenhando melhor ou não? Está desempenhando melhor. Então esses jogadores que foram menosprezados, falando que são ruins, eles não são ruins. Não estavam desempenhando? Não estavam desempenhando. Estavam competindo abaixo do que poderiam? Estavam competindo abaixo do que poderiam, e eu cobro isso deles. Mas nos últimos 3, 4 jogos, a gente já viu um time com alma, com espírito, competindo e com desempenho melhor. Aonde isso vai nos levar? Não sei. Mas assim, nós como torcedores do Vasco, nós se sentimos representados vendo eles em campo. E é isso que eu peço a eles. Então o Vasco foi taxado como um time ruim, como jogadores com termos pejorativos, que não é. A gente está falando, se a gente pegar o duelo entre Fluminense e Vasco, com o próprio zaga do Fluminense titular, vamos botar assim, se você fizer um comparativo individual, ou a gente tem igualdade de jogadores de escolha, posição por posição, ou o Vasco vence. O que iria fazer diferença era o desempenho. E eu não vejo uma avaliação com outros clubes que têm um time às vezes inferior ao do Vasco, e eu não vejo uma rigidez com relação a isso. Eu passei esse final de semana vendo jogos com com times grandes que estão em momentos difíceis tecnicamente, e as pessoas só falam do jogo, porque o time tal precisa fazer triangulação, precisa fazer isso. Em nenhum momento foi cogitado que o elenco é ruim, que o elenco é fraco. E todos os comentários com relação ao Vasco é sempre: o elenco é fraco, o elenco é fraco, o elenco é fraco, o time é fraco, o time é fraco. O time do Vasco não é fraco. O que faltava era desempenhar. Precisamos de 2, 3, 4 reforços. Precisamos para potencializar e chegar num nível mais alto. Eu acho que a gente está tentando buscar isso com equilíbrio, dentro das nossas condições, e sempre fiscalizado por todos os órgãos fiscalizadores, para que a gente faça as transações. E isso tem uma dificuldade maior sobre isso, tá? Para fazer as contratações, para ficar claro, por isso a demora, porque tem muita burocracia. Presidente, só para fechar, possivelmente, acho que pode investir em Yeboah, Brian Rodrigues, esses nomes que estão sendo especulados? A gente já tentou o Yeboah,
o Brian o preço ficou um pouquinho acima do que a gente gostaria. A gente não desistiu, mas é difícil. A gente nem chegou a abrir uma negociação com o Brian. O Eboá a gente foi um pouco mais para cima com mais vigor, mas também teve uma dificuldade grande. São jogadores fortes no mercado, mas não é simples uma negociação desse tamanho. O Brian ficou mais difícil porque os valores ultrapassaram um pouquinho o que a gente pode dentro daquilo que eu falei da fiscalização. Diego Carlos também está no radar. Também. Tem muitos jogadores mapeados e o Admar depois explica melhor para você. Você pode já estrear nessa quinta-feira sul-americana? Não, nessa fase não. Provavelmente, se a gente passar para as quartas de final, sim. Por toda a burocracia que eu já falei aqui de forma anterior. Tá? Pode acontecer de sair de retroativo, como foi o Alex Teixeira. Acho difícil. Acho difícil. Pode, mas acho difícil. Pensa em reeleição e fechar esse primeiro triênio à frente do Vasco com o título da Copa do Brasil esse ano? Quem trabalha no Vasco, e eu como um grande vascaíno, a gente sempre trabalha para ser campeão. Isso é óbvio, é a premissa da instituição. Mas eu vou pegar a minha fala desde o início. Eu entrei no clube, não imaginaria que estaria na SAF, né? Com tudo que aconteceu, eu vim para a SAF. E como um administrador executivo de uma empresa, eu tinha que entender o que a empresa estava precisando. E ela precisava de pagar suas contas. E foi isso que eu falei. Não sei se eu vou ganhar títulos, mas eu sei que eu vou organizar o clube para que, de repente, ou numa nova candidatura, ou um próximo candidato, tenha, obviamente, um clube completamente estruturado para tocar. E isso vai ser feito, né? A gente conseguiu diminuir as dívidas através da recuperação judicial. Se Deus permitir, que tem total peso, a mão de Deus nesse processo inteiro. Agradeço muito a ele por direcionar muitas decisões que eu tenho tomado. A gente vai ter um clube que vai estar com um investidor que vai poder organizar de uma forma definitiva o clube para sempre. E a questão da candidatura tem chances, né, de eu voltar para mais um triênio, mas isso não é para agora, não é para ser decidido agora, é um pouco mais para frente. Falar que a respeito dessas punições que o CNMT impôs ao Vasco, pagamento de agora 10 milhões, vocês já chegaram a conversar? Isso já estava, já era até negociado, né? A gente queria 10 milhões, o CNRD queria 20, acabou que fechou em 15, então já estava dentro da previsão, não é nenhuma surpresa. Como também não é nenhuma surpresa, ou é surpresa para alguns que se fazem de desentendidos e gostam de falar sobre os empréstimos que o Vasco pega. Como eu falei, todos os empréstimos, eles estão dentro do plano de recuperação judicial. Eu não tiro nenhum empréstimo da minha cabeça, né? Hoje eu estou a fim de, como teve um cidadão que me fugiu o nome agora, que ele vai responder judicialmente sobre uma declaração que ele diz que ele usou uma palavra... Roubou 120 milhões. Surrupiou, que é uma conotação de roubo. Isso é gravíssimo e não pode ser normalizado. Ele está falando que teve um roubo no Vasco de 100 milhões. É muito grave. E ele vai ser processado por isso, tendo que provar o que ele falou. Porque uma coisa é o direcionamento da receita que a gente tem. E o direcionamento da receita da venda do Ryan, ela evitou que a gente tivesse já pego um empréstimo para pagar todos os salários, fluxo de caixa. Obviamente, depois tem outros empréstimos que fazem parte do plano de recuperação judicial. Então, ele fala com uma propriedade, uma asneira tremenda. Ele e muitos outros. E com uma irresponsabilidade, porque ele não está falando sobre... contratou bem, contratou mal, sobre investimentos no CT, ou deixei de fazer investimentos no CT. Ele está falando sobre roubo. Então ele vai ter que provar isso duramente. Duramente, porque o que ele fez foi uma acusação gravíssima a mim e a minha gestão. E ele vai ser punido duramente por isso. Duramente por isso, que isso fique muito claro, que a minha gestão é a gestão mais fiscalizada do Brasil. E eu adoro. Pode botar hot dog, pode botar quantas pessoas quiserem lá, e é isso que eu quero mesmo. Para ver a lisura de todo o processo que tem sido feito, desde o momento que eu entrei, e da injustiça que eu sofri quando eu saí.
Ela tem uma série de responsabilidades que a Vasco não poder tratar, estando em RJ? É a mesma coisa, porque quando. Perdão, é porque está muito direcionado para cá. Quando eu faço os movimentos, para ficar claro, a recuperação judicial, ela não é uma falência da empresa. Então, assim, eu crio um plano ali de pagamento, onde eu tenho uma aprovação, eu não sei se foi a maior da história, mas de 97,7% dos credores. Então eu faço um acordo com os credores e, por causa disso, um clube que hoje é empresa, onde ele tem que sobreviver, e para sobreviver ele precisa gerar novas receitas, e para gerar novas receitas ele precisa ser competitivo nos campeonatos que disputa, com isso contratações essas autorizadas pelo administrador judicial, autorizada pela juíza. Então eu não estou inadimplente com nada, eu estou sendo o clube mais fiscalizado, para pessoas falarem que eu estou em recuperação judicial, então eu tenho que fazer o quê? Eu não tenho que contratar ninguém? Eu tenho que deixar o time ir acabando, porque eu estou pagando as dívidas. Eu entro em recuperação judicial justamente para dar vida à instituição. Se eu não entrasse em recuperação judicial, eu estaria praticamente 6, 7 meses de salário atrasados, com dificuldade, e aí tendo uma decadência da instituição. Quando eu entro na recuperação judicial, é para arrumar a casa e, obviamente, administrar melhor isso e fazer as contratações necessárias, autorizadas pelo juiz, pela juíza. E isso que está sendo feito. Então é muito fácil pessoas que têm voz, que têm uma certa credibilidade, mas que ficam vomitando coisas sem nenhum conhecimento técnico por aí. Mas, assim, a credibilidade dessas pessoas está indo por terra, porque, como eu falei e faço questão de repetir, o Vasco hoje é o clube mais fiscalizado do Brasil. Então, até para os clubes, para as possíveis negociações futuras, que eles se sintam muito seguros, porque não tem um clube no Brasil hoje que seja mais fiscalizado. Então, eles podem fazer negócio com o Vasco tranquilamente. Muito se fala do Marcos, né? Agora, usando o nome, a gente pode usar